Ao longo das várias décadas de publicações, a Marvel criou inúmeros personagens, sejam heróis, vilões, anti-heróis ou personagens secundários. É difícil fazer uma lista com personagens mais poderosos de todos, visto que sempre vai sobrar algum personagem que é extremamente forte ou é aclamado pelos fãs e eles não aceitam que fique fora da lista. É por isso que no vídeo de hoje decidi trazer os personagens que eu considero serem os mais poderosos da Terra, e tentei abranger o máximo de personagens e grupos de personagens possíveis. E a questão do grupo de personagens vocês vão entender ao longo do vídeo. Só um detalhe. Personagens de futuros alternativos, personagens que não são provenientes da Terra, não vão estar na lista. Então personagens como Bruce Banner, Mago Supremo, Thor, Hércules, Surfista Prateado, Motoqueiro Fantasma Cósmico ou qualquer personagem desse gênero não vai estar na lista, deixando claro. Vão ser personagens do universo tradicional, da linha do tempo original e que são nascidos na Terra. Alguns desses personagens têm a sua fonte de poder originada de fora da Terra, mas como os personagens são da Terra, eu decidi mantê-los da mesma forma. E outra, isso não é um ranking, então não é porque um personagem está no início da lista que ele vai ser mais fraco que no final. É uma listagem um pouco mais aleatória e não leva em consideração a posição de cada personagem no vídeo. Dito isso, eu abro a lista com os mutantes de nível ômega. Os mutantes são uma das raças mais vastas e poderosas dentro dos quadrinhos da Marvel, e para não ficar extremamente repetitivo, eu decidi colocar todos eles unidos em um único grupo, no caso, mutantes de nível ômega, que são Jamie Braddock, Homem de Gelo, Elixir, Jean Grey, Legião, Magneto, Proteus, Sr. M, Tempestade, Êxodos, Kid Ômega, Vulcano e Hope Summers. Dentre os personagens temos alguns manipuladores da realidade, como é o caso do Sr. M, Jamie Braddock e o Legião, que já foi dito como o ser mais poderoso que existe pelo Uranus, ninguém menos que o avô do Thanos. A própria Jean Grey já foi capaz de esconder sua presença psíquica e do seu grupo de um Celestial, que são entidades cósmicas extremamente poderosas. O Homem de Gelo já foi capaz de congelar uma pequena porção de uma dimensão infernal e até mesmo desenvolveu um poder que dava para ele uma pseudo-onisciência. Enfim, são só alguns pequenos exemplos de alguns personagens que detêm esse título de nível ômega. Todos eles têm um potencial absurdo para fazer um estrago e a maioria tem poder o suficiente para apagar a Terra do universo. E claro que existem alguns mutantes que não entram na categoria de nível ômega, mas também são extremamente poderosos, como é o caso do Cable, Rachel Summers, Synchro, Professor Xavier, Apocalipse e vários outros. Mas indo para o próximo da lista, eu decidi colocar o Marvel Azul. O Marvel Azul é um veterano de guerra, um dos maiores gênios da editora, tendo PhD em Engenharia Elétrica e Física Quântica. Por estar nessa lista, você já sabe que é um dos maiores seres de toda a Terra. Após um experimento fracassado envolvendo a Zona Negativa, ele recebeu uma série de superpoderes e por conta dessa falha, ele agora pode voar, tem super força, super resistência e o principal, controle sobre a antimatéria. O personagem é tão forte fisicamente que ele é um dos poucos que o Sentinela afirma já ter sentido seus socos. Ele é tão forte que ele já foi capaz de nocautear o Hulk Ultimate com apenas um único soco. A resistência é tão grande que ele conseguiu resistir a uma bomba de hidrogênio explodir em suas mãos sem nenhum problema. Lembrando que esse tipo de bomba é superior às bombas atômicas. Lembrando também que a antimatéria é o oposto da matéria, e as duas não podem coexistir. Então seus poderes são um dos mais destrutíveis de toda a Marvel, sendo que usando da energia de antimatéria, ele já foi capaz de atravessar o corpo de um dos Beyonders. Claro que não foi capaz de feri-lo, afinal essas são uma das entidades mais poderosas que existem, mas ainda assim é um puta feito para o personagem. Ele é um dos poucos que consegue bater de frente com personagens como o próprio Rei Hyperion. Mas partindo para o próximo da lista, e agora uma personagem feminina, temos a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate é o auge de toda a magia da Marvel, sendo que no seu descontrole mental, após descobrir a perda de seus filhos, toda a equipe dos Vingadores foi para cima dela e ela derrotou quase todos sem nenhuma dificuldade. Inclusive, durante sua batalha contra o Doutor Estranho, ela invocou o próprio Dormammu para lutar contra ele. Ela já demonstrou poderes como manipulação da realidade, viagem no tempo, obviamente magia, e muitos outros que ficaria até complicado de ficar listando. Ela era portadora da energia do caos e a força da vida. Quando o Dr. Destino pôs as mãos nesse poder, ele afirmou que estava no mesmo nível dos Beyonders, então esse era o nível do poder que estava dentro dela. Até mesmo quando os mutantes conseguiram os poderes da Fênix, ela foi capaz de bater de frente com eles, sendo que o Ciclope afirmou que a sua energia tinha machucado ele. Naquele momento, ele estava com o poder da entidade. Ela é um personagem tão absurdo que uma das variantes do Kang foi enviado para impedir que ela tivesse filhos, já que ela, somado com a existência de suas crianças, seria um perigo para toda a existência. Em relação à magia e auge de poder, é realmente muito difícil colocar alguém no mesmo patamar que a Feiticeira Escarlate. Mas indo para o próximo da lista, e outro ser extremamente absurdo em relação aos poderes e que pode chegar ao nível de entidade cósmica, é o Homem Molecular. O Homem Molecular é um dos vários personagens que vão aparecer nessa lista que já tiveram seus poderes alterados. Não que a função do personagem tenha mudado, mas a potência de suas capacidades foram. Em determinadas épocas, ele era capaz de bater de frente com o Beyonder e foi capaz de reconstruir todo o multiverso com um pensamento. Seus ataques eram tidos como capazes de destruir bilhões de dimensões, e atualmente ele ainda é um personagem muito forte, mas longe de ser o que ele era
estiveram no seu auge. Quando o Galactus atingiu a sua forma Lifebringer, ele foi até a presença do Homem Molecular e foi dito que ele poderia apagar o Galactus com um mero pensamento. Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre as versões mais poderosas dos personagens da Marvel e aparece a versão do Galactus, depois dê uma conferida lá. Ele mesmo afirma que o nome Homem Molecular está errado. Ele deveria ser chamado como um homem narrativa, já que ele tem um controle sobre a narrativa da Marvel, o que de certa forma tá certo, já que ele conseguiu seus poderes através da dimensão dos Beyonders, que foram recentemente revelados como aqueles que controlam a narrativa da Marvel. O Homem Molecular é um ser que supera as entidades da Marvel, tem um dos picos de poder mais fortes de todos, diria que só abaixo da Fênix e dos próprios Beyonders. Desconsiderando o One Above All, claro, mas indo para o próximo personagem da lista, e um que ajudou inclusive o Homem Molecular a reconstruir todo o multiverso, temos o Franklin Richards. Alguns de vocês que acompanham os quadrinhos há muito tempo devem estar estranhando o Franklin não estar na posição junto dos mutantes nível Ômega. Acontece que muito recentemente ele foi excluído do grupo de mutantes, já que aparentemente eram seus poderes que simulavam o Gene X, e ao perder seus poderes, ele deixou de ser um mutante. Mutante ou não, é fato que ele é um dos seres mais poderosos do multiverso, sendo que ele próprio foi capaz de reconstruir o multiverso depois das Guerras Secretas. Mesmo sendo uma criança, foi capaz de repelir os ataques de um grupo de Celestiais, e sua versão adulta voltou no tempo e transformou o Galactus em seu próprio arauto para lutar contra esses mesmos Celestiais. Sua manipulação da realidade é tão poderosa que ele conseguiu criar um espaço onde o Raio Negro podia falar sem utilizar seus poderes. Lembrando que a voz do Raio Negro é uma das armas mais poderosas da Terra e o personagem ainda vai aparecer nessa lista. Fora aquela famosa cena dele criando um universo de bolso embaixo de um cobertor enquanto ainda era uma criança. Ele já se mostrou mais de uma vez ser mais poderoso que os próprios mutantes nível Ômega e está destinado a ser um dos últimos seres do universo assumindo o posto de Galactus. Então, é um personagem que simplesmente não poderia ficar de fora da lista. Mas indo para os próximos, agora um grupo, os Magos Supremos. Em relação a esses personagens, eu decidi usar o mesmo critério que eu coloquei nos mutantes de nível Ômega da Marvel. Então nessa categoria entram todos os personagens que já foram, são e vão ser Magos Supremos da Terra. Isso inclui personagens como o próprio Doutor Estranho considera como alternativas ou sucessores do manto de Mago Supremo. E isso inclui o Ancião, que nos filmes foi adaptado como Anciã, Doutor Estranho, Magia, Wicano, Agamotto, Dr. Voodoo e qualquer outro personagem que nasceu na Terra e assumiu esse posto. Lembrando que personagens como Loki, por exemplo, que já assumiram o posto de Mago Supremo não entram na lista, justamente porque o Loki é de Asgard. Mas seguindo a métrica de poder do próprio Doutor Estranho, todos eles seriam imensamente poderosos, sendo que o próprio Doutor já conseguiu bater de frente com a Feiticeira Escarlate por alguns momentos. O Wicano nem se fala, ele está destinado a ser um dos seres místicos mais poderosos de todo o multiverso. A magia é líder de toda uma dimensão infernal do limbo, o que já a torna imensamente poderosa. Então todos que já assumiram esse posto merecem de fato estar na lista. E só um bônus também, entra nessa posição o Doutor Destino, que apesar de nunca ter se tornado de fato um Mago Supremo, ele já afirmou mais de uma vez que poderia sim ter esse cargo para ele, mas não possui o menor interesse. Mas ainda falando de personagens com poderes místicos, eu não posso deixar de fora uma lista dessa, o Motoqueiro Fantasma. Apesar dos seus poderes não serem provenientes da Terra, sendo que ele tem um espírito vingativo em seu corpo graças a um pacto feito com o demônio Mephisto, ele entra na lista já que ele é um personagem primariamente terrestre. Graças a isso, ele é basicamente imortal, sendo que só pode ser morto se o próprio criador desejar assim. Já bateu de frente inúmeras vezes contra o próprio Mephisto, sendo que em uma dessas ocasiões, ele inclusive pegou o posto de Rei do Inferno para ele. Já saiu no braço contra o Hulk, Thor e até mesmo o próprio Galactus já sofreu com seus poderes. Seu maior trunfo é o Olhar da Penitência, um ataque onde os vilões olham diretamente em seus olhos e sofrem todas as consequências dos seus atos ruins de uma única vez. São pouquíssimos os personagens que já conseguiram resistir a isso, dentre eles o Thanos e o Justiceiro. O Doutor Estranho já afirmou que em sua potência máxima o Motoqueiro Fantasma pode fazer qualquer coisa. E realmente, quando o espírito de Zarathos se liberta, é praticamente impossível deter o personagem. Lembrando que não existe só um Motoqueiro Fantasma. Esse personagem teve várias encarnações ao longo dos milênios dentro do planeta, sendo que um deles lutou ao lado dos Vingadores pré-históricos e o outro foi capaz de simplesmente possuir um Celestial morto. E eu sei que os Celestiais são personagens muito citados aqui nessa lista, mas não tem como deixar de fora feitos que envolvem esse tipo de entidade, porque são sim entidades muito poderosas. E quem sabe eu talvez não faça um vídeo explicando de fato qual é o real poder dos Celestiais e a importância deles dentro do universo da Marvel. Mas enquanto esse vídeo não chega, vamos agora para o próximo personagem da lista, que é o Hulk. Bom, esse aqui dispensa até mesmo apresentações. Eu acredito que todo mundo conhece o Hulk. Talvez não todo o seu potencial, mas o personagem em si é um dos mais famosos da Marvel. Claro que ele tem diversas personalidades e cada personalidade utiliza uma porção de sua força, sendo que algumas conseguem utilizar mais e outras menos. Alguns de seus feitos de força mais notáveis são manter aberto um buraco negro,
o que por si só já é algo basicamente impossível, e na base da porrada também foi capaz de quebrar toda uma realidade. Um dos mais famosos foi quando ele segurou uma montanha com mais de 150 bilhões de toneladas, salvando todos os grupos de heróis raptados pelo Beyonder na primeira Guerra Secretas. Isso porque eu só tô falando na sua força física. O personagem é extremamente resistente, sendo que brigar com outros pesos pesados como Hulk Vermelho, Thor, Hércules e vários outros é algo do seu cotidiano. Para sua regeneração ser uma das mais absurdas de toda a Marvel. Antes era praticamente impossível de matá-lo, só que depois que ficou claro a sua ligação com o demônio One Below All, ele de fato se tornou impossível de matar, já que sempre ao morrer, esse demônio pega sua alma e o leva de volta para seu corpo na Terra, tornando o personagem então imortal. Fora que a sua contraparte, Bruce Banner, é um dos homens mais inteligentes na Terra ao lado de Tony Stark e Reed Richards. Algumas personalidades do Hulk conseguem explorar essa inteligência, o que faz do personagem ainda mais completo, sendo a força física mais perfeita de todas e uma das mentes mais brilhantes. Nem sempre essa combinação dá certo, mas só torna o personagem ainda mais interessante. Mas indo agora para um dos últimos da lista, vamos para o Raio Negro. O Raio Negro é sem sombra de dúvidas o inumano mais poderoso que existe ou já existiu, sendo que algumas vezes ele até mesmo é retratado como um deus pelo seu próprio povo. Isso acontece porque os inumanos recebem seus poderes vindo de uma névoa terrígena, que faz despertar seus poderes normalmente por volta da adolescência. Mas como os pais do Raio Negro eram cientistas, eles obrigaram seu filho a passar por diversos experimentos envolvendo essa névoa ainda quando estava no útero. Então ele despertou seus poderes muito mais cedo, tanto que ao nascer o seu choro foi tão poderoso que destruiu toda a cidade de Attilan. Foi necessário que a partir daí ele passasse por um duro treinamento até a sua fase adulta para controlar perfeitamente os seus poderes. Ele tem basicamente manipulação de energia, sendo que a sua voz é tão poderosa que conseguiu abalar uma fusão do Galactus com o Dormammu, que estava destruindo toda a existência. O próprio Thanos usou a voz do Raio Negro em um futuro alternativo para destruir uma ordem inteira de celestiais. Quando ele canalizou essa energia para energizar toda a cidade, eles conseguiram encher todas as baterias de Nova Attilan por um período de 10.000 anos. E isso porque eu só estou falando da sua voz. Ele é um personagem extremamente rápido e forte fisicamente. Já conseguiu bater de frente com pesos pesados como o Hulk e o Gladiador só utilizando a sua força. O personagem tem inúmeros poderes, inclusive é um dos maiores telepatas da Marvel. Tem manipulação da matéria, pode desligar poderes e objetos movidos a energia, pode alterar a polaridade de outros seres e fica mais poderoso conforme as lutas avançam. Isso o torna, na minha opinião, um dos 3 seres mais poderosos de toda a Terra. Mas como esse vídeo é um pouco mais aleatório em relação a níveis de força, algum dia eu faço um ranking de fato sobre quem é mais forte que quem. Mas indo agora para o último, temos o Sentinela. Sentinela é um dos poucos personagens que consegue bater de frente e até mesmo superar os maiores pesos pesados da Marvel, como Hulk, Thor, Namor, Marvel Azul e vários outros. Quando o personagem perde o controle de seus poderes, é praticamente impossível detê-lo. Quando o vácuo toma conta de sua mente, até mesmo Loki, quando estava no posto de Mago Supremo, e o Doutor Estranho com o título de Deus da Magia sentiram um medo do que ele poderia fazer. O personagem é basicamente imortal, sendo que a Morgana Le Fay já voltou no tempo para tentar matar, e ainda assim ele continuou vivo, se refazendo automaticamente. Até mesmo os ataques do Homem Molecular não foram capazes de destruir o personagem, sendo que naquele mesmo instante o Sentinela aprendeu a manipular as moléculas do próprio corpo. Até mesmo deuses já sentiram o poder do Sentinela, já que outra cena muito icônica da Marvel é quando ele parte o Ares ao meio quando perde o controle de sua mente. Ele é uma carta na manga de qualquer equipe de super-heróis. Quando o Knu veio à Terra, ele foi um dos principais personagens a serem chamados para lutar contra o vilão. Lembrando que o Knu estava no controle de 3 celestiais mortos, e o Sentinela foi capaz de derrotar um deles. Até mesmo os Arautos de Galactus sofreram na mão do personagem, sendo que ele foi capaz de parar um ataque do Terrax, que era dito como capaz de destruir o planeta que estavam. Talvez ele não seja o personagem mais poderoso dessa lista, mas é provavelmente o mais difícil de matar, é aquele que todo mundo torce para que não perca o controle. Mas é isso, espero que tenha curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e até a próxima.